Fala galera, beleza ou não? Tudo na paz com vocês aí? Gente, estamos aqui mais uma vez para mais uma aulinha, tá? O intuito aqui é dar continuidade ao nosso conteúdo, né? E na aula passada eu falei com vocês sobre o processo da formação da indústria aqui no Brasil, né? Os fatores que permitiram o surgimento da indústria. E esses fatores que eu falei para vocês, gente, sobre o surgimento da indústria, são os mesmos fatores que permitiram a concentração industrial, tá? Porque, vamos lá, vamos dar uma recapitulada, vamos entender o que é essa concentração e depois eu vou explicar para vocês o que é a desconcentração, tá? Os motivos que permitiram a formação da indústria aqui no Brasil, quais são eles? Acúmulo de capital devido à atividade cafeira, então a atividade cafeira ajudou as pessoas acumularem riqueza, capital, dinheiro que eu estou falando, né? Então, acúmulo de capital, presença de infraestrutura, porque o café precisava pegar a produção e escoar essa produção. Então, quando eu falo de infraestrutura, estou falando de rodovias, estou falando de ferrovias, para ajudar a mandar a produção do café para fora, que precisava. E a disponibilidade de mão de obra. O que é mão de obra? Pessoas para trabalharem, tá? Precisava de muita pessoa para trabalhar nas lavouras de café, que eram lavouras grandes pra caramba. Na época não tinha as máquinas agrícolas, tá? As máquinas no campo. Então muito trabalho era manual, e isso dificultava muito. Então tinha que ter muita gente para trabalhar. Esses três fatores, eles vão permitir o surgimento da indústria. Por quê? Eram três grandes coisas que precisava para manter a atividade cafeeira, mas como acaba a atividade cafeeira, o Brasil tem que se reinventar. A gente não pode parar, a gente tem que colocar outra coisa para sustentar a nossa economia. Então surgem as indústrias. Então, devido ao acúmulo de capital, a disponibilidade de infraestrutura e a disponibilidade de mão de obra, muitas pessoas para trabalharem. E quando a gente olha esses três fatores, aonde que predominava no Brasil? Na região onde tinha o café. E onde tinha o café? Na região do Sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Então, esses três fatores vão permitir com que as indústrias se concentrem na região do Sudeste brasileiro e principalmente no estado de São Paulo. Beleza? Tanto é que quando a gente analisa a distribuição geográfica das indústrias no Brasil, a gente vai ver que existe uma grande concentração no estado de São Paulo dessas indústrias, justamente por conta desses três fatores. Acumulou capital, tem infraestrutura e muita gente para trabalhar, disponibilidade de mão de obra. Esses três vão favorecer a concentração industrial, beleza? Então, tem muita indústria em São Paulo, no Rio de Janeiro, também em Minas Gerais, por conta desses três fatores, porque lá a atividade cafeeira predominou e permitiu que tivesse infraestrutura, permitiu que tivesse mão de obra, permitiu que tivesse acúmulo de capital. E a indústria se concentra lá, beleza? Mas isso, iniciando na década de 30, aí na década de 60 a indústria cresce bastante, e isso vai até ali o finalzinho da década de 90, início dos anos 2000. Porque quando a gente entra no início dos anos 2000, o processo que nós temos, do início dos anos 2000 para cá, é um processo diferente, é um processo inverso. Ou seja, ao invés de estar acontecendo a concentração, hoje ocorre a desconcentração. Então pensa bem, se a concentração é muita indústria em um lugar só, como por exemplo no Sudeste e principalmente em São Paulo, a desconcentração é a saída dessas indústrias para outras regiões. Ah, professor, quer dizer então que a indústria hoje sai de São Paulo para ir para outros estados? Sim, isso hoje acontece. E por qual motivo? Aí que tá. Nós vamos listar alguns motivos aqui para vocês entenderem bem essas questõezinhas aqui. O primeiríssimo motivo, acima de todos, nesse processo de desconcentração industrial, é a guerra fiscal. Guerra o quê? Guerra fiscal. Vamos lá. O que significa essa guerra fiscal, gente? Guerra fiscal, quando a gente fala de fiscal, a gente está falando de imposto. Então, a guerra dos impostos entre os estados. Por exemplo, o estado do Goiás vira para a indústria que está lá em São Paulo e fala assim, ó,
vem aqui para o meu estado, em Goiás, que eu vou isentar o seu imposto. O que é isentar o imposto? Vocês não vão pagar imposto nenhum durante 10 anos. Não vão pagar nada de imposto. Todo o imposto que tem sobre a indústria, vocês não vão pagar durante 10 anos aqui. Aí, faz de conta que a Bahia, vendo essa situação, o Goiás ofereceu 10 anos de imposto e tal, vou colocar uma proposta também. Vira para a indústria e fala assim, ó, vem para o meu estado que eu vou deixar vocês sem pagar imposto nenhum durante 15 anos. Aí outro estado vê isso e fala, não, eu vou deixar 20 anos. E começa uma guerra. Quando a gente fala de guerra, não é uma guerra realmente de arma e tiro, não é isso. Né? Guerra é um conflito, uma briga que tem entre ali os estados para ver quem oferecia o melhor imposto, ou o mais baixo, ou quem isentava mais esse imposto para atrair as indústrias, certo? Então essa guerra fiscal é o principal motivo, porque a indústria, gente, paga muito imposto. Os impostos que nós temos em cima da indústria, eles são caros demais, tá? Então se um governo, se um estado isenta, tira esses impostos da indústria, isso já alivia bastante para a indústria, porque ela vai deixar de pagar esses impostos, obviamente, então ela vai lucrar muito mais com isso, tá bom? Então é vantajoso para a indústria essas questões, beleza? Esse é o primeiro fator e o principal fator, tranquilo? Segundo fator muito importante, mobilidade urbana. O que acontece, gente? A indústria, ela produz o seu produto, mas esse produto ele tem que sair da indústria, ele não pode ficar ali. E ele vai para onde? Ele vai para o supermercado, ele vai para a loja de material de construção, ele vai para o comércio, ele vai para algum lugar que geralmente esse lugar está onde? Nas cidades, nos grandes centros urbanos, certo? Então o que vai acontecer? A indústria que está lá em São Paulo tem que pegar o produto dela e levar lá para o supermercado, por exemplo. Faz de conta que uma indústria de sorvete tem que levar o sorvete para lá. Aí o cara sai da indústria com um caminhãozinho, põe lá o sorvete no caminhão, com o freezer ligado, aquela coisa toda e tal, vão embora para o supermercado. Aí engarrafamento. Nossa, tá preso, um engarrafamento quilométrico, o sinal vermelho toda hora, aquele bando de gente, o trânsito não anda, fica 2, 3 horas parado no trânsito. Não vai, o negócio não flui. Aí por conta disso, as indústrias estão buscando o que hoje? Pô, lá no Goiás, tem Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, que são cidades menores, o trânsito flui melhor, não é tão congestionado, a gente chega mais rápido, vou para lá que vai ser melhor para mim. Então a indústria hoje ela busca essa mobilidade urbana, ela busca ter essa circulação de forma mais fácil, entendeu? Então tira a indústria de lá e vem para cá porque ela está buscando esses novos recursos, tá bom? Esse é o segundo fator. Terceiro fator, a indústria hoje ela busca leis ambientais e trabalhistas menos rígidas. Bom, lá em São Paulo, gente, como está tudo muito saturado, tem muita indústria, tem muito comércio, tem tudo de muito lá, ocorre que tudo lá é mais caro do que em outras regiões. Então, quando nós temos uma lei trabalhista, uma lei ambiental lá, quando uma indústria é multada por não cumprir essas leis, acaba que as multas são mais caras quando comparado em outras regiões. Então a indústria hoje pensa assim, pô, eu vou tentar ir para outro lugar, porque se eu for multado por alguma coisa assim, o que acontece, né? O que acontece aqui? A indústria, muitas vezes, para ela se adequar de forma ambientalmente correta, sai muito caro para ela. Então, para ela modificar uma máquina que polui muito, um trator, sei lá, alguma coisa que polui demais, às vezes demanda muito dinheiro, ela não tem esse dinheiro na hora. Então ela continua trabalhando com aquilo que está poluindo. Então ela procura uma região onde não existem tantas leis tão rígidas assim do meio ambiente, nem do trabalhador, porque se acontecer dela ser multada, ela não vai pagar aquela multa que chega até milhões de reais. Tá? Então ela prefere regiões onde essas leis são mais brandas, né? E no estado de São Paulo, como tudo já se desenvolveu de forma mais rápida, não é que mais rápida, mas só que há muito tempo está desenvolvendo, né? Então hoje lá tudo é mais caro, com a multa por descumprir uma lei trabalhista, por descumprir uma lei ambiental, é mais caro do que, por exemplo, aqui no estado de Goiás, no estado do Mato Grosso do Sul, certo?
a indústria vira e fala assim, pô, acho que eu vou para outras regiões para poder me instalar, porque aqui em São Paulo está mais difícil, beleza? Esse é o terceiro fator. Quarto fator para a gente poder fechar. O quarto fator é que as indústrias hoje estão buscando infraestruturas mais novas. Acontece que como São Paulo é uma cidade, tanto a cidade quanto o estado de São Paulo é muito antigo, né? Já tem aí muito tempo na história. Então a infraestrutura do prédio, a infraestrutura de máquinas, às vezes são infraestruturas mais velhas e mais antigas. E os estados mais novos, como por exemplo de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, são estados que, por serem mais novos, estão buscando tecnologias mais novas e infraestruturas mais novas. Por conta disso, a indústria se sente beneficiada por essas questões, porque ela precisa de infraestrutura. Se não for infraestrutura, a indústria não consegue produzir para poder mandar para fora, né? A indústria pensa assim, pô, aqui tá velho já, não sei o que tal, vou tentar ir para outras regiões para eu poder me beneficiar com a questão da infraestrutura, beleza? Questão de rodovias, questão de ferrovias, até mesmo de tecnologias de equipamentos, porque esses estados que não são tão industrializados assim, que eu já citei para vocês, eles querem que essas indústrias venham para cá, então eles investem em mais tecnologia para poder atrair essas indústrias, investe mais em infraestrutura para poder atrair essas indústrias, certo? Esse é o quarto fator. Mas lembrando, gente, o principal motivo são as guerras fiscais, tá? Então a guerra fiscal, essa isenção dos impostos que nós temos para a indústria, acaba atraindo a indústria vê muita vantagem nisso daí tudo, beleza? Por isso que hoje, então, ocorre esse processo da desconcentração. Está tirando um pouco da indústria que tem no Sudeste, principalmente em São Paulo, e essa indústria está se espalhando para as demais regiões, beleza? Inclusive, o estado de Goiás, que eu citei tanto aqui, que é o nosso estado, né? Ele foi um dos estados que mais teve crescimento de atividade industrial de 2010 a 2015, certo? Foi o estado que mais cresceu. Ah, o estado tem mais indústria? Não, é o que mais cresceu, não significa que ele tem mais indústria, beleza? Mesmo a gente falando de concentração e desconcentração, lá o estado de São Paulo ainda é o estado que mais tem indústria, tá, gente? Mesmo a indústria saindo de lá, indo para outras regiões, mas ainda lá é o lugar onde mais tem indústrias, beleza? Mesmo ocorrendo desconcentração. Acontece que lá tem muitas indústrias, né? Surgiu lá primeiro e lá elas se mantiveram e continuaram na região. Beleza, gente? Então, hoje essa diquinha rápida para vocês. Vou cortando por aqui para o vídeo não ficar muito extenso, muito longo. Então, esses 4 motivos da desconcentração, tá? Vamos lá, recapitulando aqui no finalzinho, ó. Guerra fiscal, mobilidade urbana, melhores tecnologias e infraestrutura e o outro, qual que é mesmo? Agora foge do nada assim, né? Ó lasqueira, guerra fiscal, mobilidade urbana, esqueci só o terceiro agora, só tá piorando. Mobilidade urbana, novas tecnologias e leis ambientais trabalhistas menos rígidas, lembrei. Então são as leis. Leis menos rígidas, mobilidade urbana, isenção fiscal e novas tecnologias. Beleza? Gente, então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, só mandar sua dúvida lá no grupo ou no meu particular mesmo, que eu vou respondendo para vocês. Tranquilo? Forte abraço. Até mais.